Sem demora, vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo a Filemon. Carta de Paulo a Filemon. Onde fica a carta de Paulo a Filemon? Mas quando você ir até o final da Bíblia e voltando, ela fica antes da carta aos Hebreus. Carta de Paulo a Filemon. Vamos fazer uma breve reflexão sobre essa carta. Todos acharam? Amém. A gente vai percorrer toda a carta de Paulo a Filemon, tá? Um breve estudo objetivo e direto. E o tema da mensagem, pode colocar, Laís, por gentileza, se já estiver pronto, é claro. O tema da mensagem é: eu me importo em alguns pontinhos. No final da mensagem, nós vamos saber qual é o tema da mensagem. Amém? Filemon, carta de Paulo a Filemon, versículo de 1 a 7. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, e o irmão Timóteo ao amado Filemon, nosso cooperador, e a nossa irmã Ápia e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo a tua caridade e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo, e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo bem que em vós há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação da tua caridade ou do teu amor, porque por ti, ó irmão, as entranhas dos santos foram recreadas. Pai, nós estamos aqui nessa noite para refletir a tua palavra. Senhor, nós te pedimos que teu Espírito Santo, da mesma forma que falou comigo através dessa carta, que fale também, Senhor, aos meus amados irmãos, à tua igreja nessa noite. No nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que os corações estejam abertos e desprendidos de qualquer tipo de obstáculo e barreira para receber a tua palavra, para que todos saiam daqui revestidos pela tua palavra, impactados pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa carta de Paulo a Filemon foi a primeira ministração que eu recebi antes mesmo de eu ser cristão. Antes mesmo de eu me decidir, vou ser discípulo de Jesus. Na época que eu trabalhei aqui na loja, na Vila São José, havia um irmão que sempre quando eu ia almoçar, ele ficava me espiando, para que no momento que eu fosse almoçar, ele fosse junto comigo. Esse irmão, chamado Rui, hoje trabalha em missões lá em Minas Gerais, lá na cidade de Ponte Nova. Ele com a sua família mudou-se para lá e hoje ele pastoreia um grande rebanho naquela cidade, em Minas Gerais, Ponte Nova. E eu me lembro que eu estava, depois do almoço, debaixo das árvores, lá na Vila São José. O Sebastião conhece a loja, ele trabalhou lá também. E depois do almoço a gente ficava lá debaixo das árvores, debaixo daquelas sombras, puxando aquele cochilo. Só que teve um dia que o Rui,
ele chegou com a Bíblia e começou a puxar assunto comigo e falar sobre a leitura que ele estava fazendo, sem eu perguntar nada. Ele começou a dizer: eu estou lendo a carta de Filemão, e começou a falar sobre a carta de Filemão. E até hoje eu não esqueço, porque o nome era muito diferente, né? É diferente, Filemão. Então, daquele dia para cá, eu sempre guardei aquilo que ele me falou. E essa carta, ela brotou, fez com que uma semente brotasse no meu coração, né? E a partir daí eu comecei a me interessar um pouco mais pela palavra de Deus, e já não mais ele precisava me espiar na hora do almoço. Eu mesmo ia até lá e falava: Rui, vamos almoçar? E ele sempre tinha algo a ministrar nos horários de almoço. Pois bem, a carta de Paulo a Filemão, ela foi escrita mais ou menos no ano 62 depois de Cristo. Ela foi escrita junto com a carta que foi dirigida a Colossos, carta de Paulo a Colossenses. Filemão morava na cidade de Colossos. Grande parte da pregação de Paulo foi direcionada aos gentios. E Filemão era gentil. Gentil, porém, era um cidadão romano. O que é gentil? Gentil é uma pessoa que era considerada não israelita, ou seja, era uma pessoa que não pertencia ao povo judeu. Filemão não era do povo judeu, era gentil, porém, ele tinha o título de cidadão romano. E, no decorrer do texto, nós começamos a refletir e afirmar que Filemão não era um homem de poucas posses. Filemão, ele era um homem de muitas posses. Ele era um homem rico. Porém, Filemão, ele estava diante de um dilema. E qual era esse dilema? Um escravo que Filemão possuía, chamado Onésimo. Para que vocês entendam melhor, Filemão não era gentil, era cidadão romano, era amigo de Paulo e era cristão. Naquela época, muitas pessoas tinham escravos. E os senhores, essas pessoas, mesmo sendo cristãos, possuíam servos, escravos, servos. E esses senhores eram tidos como amo ou como senhor. E Filemão, sendo cristão, ele tinha também vários escravos, vários servos. E Onésimo, provavelmente, não vou afirmar porque fica muito vago se eu afirmar sem uma base bíblica direta, mas Onésimo era um homem de confiança de Paulo. Porém, Onésimo, diz a história, que Onésimo roubou Filemão, roubou alguns bens de Filemão e fugiu com alguma quantia em dinheiro. E por algum motivo, Onésimo foi parar na cadeia, onde encontrou e conheceu Paulo. E na cadeia, Paulo ministrando a palavra de Deus a Onésimo, Onésimo é impactado pela palavra de Deus e, consequentemente, ele aceita Jesus Cristo como único, suficiente Salvador da sua vida. Aqui diz: sua conversão a Cristo, a conversão de Onésimo a Cristo, por intermédio do ministério de Paulo, complicou muito a decisão do escravo fugido.
Onésimo sabia que não podia continuar fugindo o resto de sua vida. Prejudicara o seu amo ou seu senhor, de nome Filemão, e conquanto parecesse muito doloroso, tinha que ser responsabilizado pelo dano feito a Filemão. O apóstolo Paulo, sentindo compaixão pela causa do escravo, concordou em usar a sua influência com Filemão. A vida de Onésimo estava em jogo, porque ele era um escravo fugitivo. Cada frase da carta de Filemão foi redigida para produzir o melhor efeito possível. Paulo apela à amizade de Filemão, à sua posição como líder cristão, ao sentido de amor e compaixão. Não lhe ordena de forma direta que receba o escravo, mas exerce amor e compaixão para que Filemão receba Onésimo. Do versículo de 1 a 7, onde nós lemos, Paulo prepara o coração de Filemão. Ele ressalta as qualidades do mesmo. Ressalta as qualidades de Filemão. Ressalta, faz Filemão lembrar e refletir sobre a preocupação e do amor de Paulo para com Filemão. Fala a alegria que Paulo tem para com Filemão sobre todo o bem que Filemão exerce para com os irmãos de Colossos. Pois naquela época já era costume se reunirem nas casas. Ou seja, no versículo de 1 a 7 a gente vê que o apóstolo Paulo agradece e exalta a Deus pela bondade que Filemão faz aos irmãos de Colossos. E no versículo 2 ele diz: a igreja que está em tua casa. Ou seja, muitas pessoas se reuniam na casa de Filemão para falar sobre as coisas de Deus. Se fosse nos dias de hoje, seria um grupo de comunhão, uma célula na casa de Filemão. Mas a influência que Filemão tinha sobre aquele lugar, de forma positiva, era muito grande. E Paulo, sabendo da influência que Filemão tinha e do coração bondoso que Filemão tinha, Paulo começa a carta preparando o coração de Filemão. Paulo escreve a carta, o objetivo de Paulo escrever na carta era interceder pela vida de Onésimo. Mas quando Paulo começa a escrever a carta de intercessão pela vida de Onésimo, Paulo não já chega aos finalmente. Paulo primeiro prepara o coração de Filemão, falando: olha, Filemão, você é um cara muito bom, você é um cara nota 10, você é um cristão que, poxa, até eu, Paulo, gostaria de ser parecido com você. Então, ele começa a preparar o espírito e a consciência de Filemão. E no versículo 8, 9 e 10, vamos ler? 8, 9 e 10. Pelo que, ainda que tenha em Cristo grande confiança para te mandar o que te convém, todavia, peço-te, antes, por amor, sendo eu tal como sou, Paulo, o velho, e também agora prisioneiro de Jesus Cristo, peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Amém, queridos? Paulo preparou o coração de Filemão. E depois Paulo já começa a entrar no assunto. Paulo começa a entrar no assunto, dizendo que ele é Paulo, assim como Filemão, que ele tinha autoridade para mandar, que Paulo tinha autoridade para mandar, mas não. Ele pede com amor. Ele pede com amor aquilo que ele gerou na cadeia. Ele começa a falar: olha, Onésimo, você conhece Onésimo. Ele foi gerado por mim
na cadeia. Mesmo tendo a consciência de que ele tinha autoridade para ser duro com as palavras, Paulo se coloca em igualdade com Filemão, com o objetivo de interceder de forma direta por Onésimo. Onésimo, que até então era fugitivo, escravo fugitivo de Filemão, e que agora não era mais escravo fugitivo, mas acima de tudo, agora ele era irmão em Cristo, tanto de Paulo quanto de Filemão. Versículo 11 a 14. O qual em outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim, muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem que o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse por força, mas de forma voluntária. Do versículo 11 ao 14, Paulo ressalta que, graças à conversão de Onésimo, o reencontro entre escravo e senhor seria possível, mesmo tendo a oportunidade de pedir que Onésimo ficasse. O melhor a ser feito é que os envolvidos pudessem se reconciliar e assim começar a desfrutar de uma nova história a ser escrita. Paulo ressalta: olha, Onésimo agora é convertido. Ele está me ajudando muito aqui na cadeia. Ele está me ajudando muito na obra de Deus aqui na prisão. Mesmo eu podendo usar da minha autoridade para mantê-lo aqui, eu achei melhor enviar a ti. Porque seria melhor que ele estivesse contigo do que comigo aqui. Paulo estava querendo dizer para Filemão: olha, eu estou abrindo mão de uma pessoa muito importante para que você possa se reconciliar com ele. Ainda que o dano que ele tenha feito para você tenha sido grande, mas eu estou te dando a oportunidade de você se reconciliar e que ele possa te ajudar aonde você estiver em Colossos. Versículo de 15 a 20, irmãos. Porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesses para sempre, não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, que me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te deve alguma coisa, põe isso na minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deve. Sim, irmão, eu me alegrarei de ti no Senhor. Recreia, alegre as minhas entranhas no Senhor. Com outras palavras, Paulo diz a Filemão: Filemão, deixe o rancor de lado. Deixe os seus direitos de lado. E põe em prática o que você tem de melhor, que é a prática do amor, o poder de perdoar, o poder de ser misericordioso. Paulo escreve a próprio punho, porque provavelmente Filemão era tão íntimo do apóstolo Paulo, que ele provavelmente reconheceria a letra de Paulo e a legitimidade da carta quando ele fosse ler a carta.
Paulo também lembra que o próprio Filemão estava condenado ao pecado. Ele diz: olha, eu ganhei você para Cristo e também ganhei Onésimo. Ele lembra e diz assim: da mesma forma que você estava condenado ao pecado e recebeu a palavra de Deus, Onésimo também recebeu a palavra de Deus. Isso nos faz refletir aquela parábola onde o servo pede perdão ao rei por causa de uma grande dívida. E aquele rei perdoa, né, aquele servo. E logo após ser perdoado, aquele servo encontra outro que deve a ele e não pode pagá-lo também. E começa a querer esganá-lo, cobrando a dívida que aquele outro homem o devia. E outras pessoas o veem fazendo aquela retaliação para com aquele outro homem e vão contar para aquele rei. E aquele rei manda buscá-lo e diz: servo mau, se eu te perdoei, por que você não podia perdoar aquele homem também? Com outras palavras, Paulo estava querendo dizer isso. Da mesma forma que tu foste resgatado e perdoado, faça da mesma forma para com Onésimo. No versículo 21 e 22. Escrevi-te confiado na tua obediência, sabendo que ainda farás mais do que digo. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos deixe ser concedido. Paulo usa sua influência e poder de convencimento para incentivar Filemão a surpreendê-lo com suas ações. Paulo estava dizendo: olha, eu sei que você vai fazer muito mais daquilo que eu estou te pedindo. Paulo estava incentivando ele a fazer mais daquilo que ele podia fazer. Paulo ainda diz, e faz uma consideração, falando assim: olha, breve irei em tua casa, então esforça-te em praticar o que te pedi, para que possa me alegrar ainda mais quando for visitar vocês, se assim for da vontade de Deus. Paulo faz a recomendação e diz: olha, Filemão, sei que você vai fazer isso. Se for da vontade de Deus, breve eu vou visitar a sua casa e vou ver como foi que se fez toda essa história. Como foi o desdobramento dessa carta quando você leu. E no versículo 23 a 25, diz: saúdam-te, Epafra, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Paulo cita os nomes dos irmãos que também estão com Paulo, dizendo que eles mandam saudações a Filemão. Era mais uma forma de dizer a Filemão o quanto ele era querido para com os irmãos que se encontravam com Paulo. E uma forma a mais de conscientizar Filemão na sua decisão. E por fim ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo o ajudará a fazer aquilo que foi pedido a você. Irmãos, Paulo sabia da grandeza do problema. Por quê? Porque Onésimo era um escravo fugitivo e que provavelmente estava sendo perseguido e cuja vida estava em constante perigo. Por quê? Porque na época tinham os caçadores de escravos. Ele tinha duas opções: podia passar o resto de seus dias se escondendo nos becos escuros
e imundos de uma cidade romana, se escondendo dos soldados e dos caçadores de recompensa. Ou podia fazer o impensável, que era voltar para o seu dono. As leis do Império Romano eram muito severas. Se Onésimo voltasse ao seu dono, Filemão, o mesmo Filemão tinha o poder legal para sentenciá-lo à morte imediatamente. Caso Filemão decidisse misericordiamente poupar a vida de Onésimo, Onésimo poderia correr o risco de ser marcado com um ferro quente em seu rosto, onde seria desenhada a letra F. A letra F do grego fugitivo. O estigma que o acompanharia por toda a vida. Os escravos fugitivos, quando perdoados pelo seu senhor, pelo seu amo, ele poderia sofrer uma marca no seu rosto, onde seria, por onde quer que ele passasse, ele seria identificado como um escravo que já foi fugitivo. Ou seja, um mau servo, um mau escravo. Paulo, tendo a consciência desse problema, ele escreveu essa carta. E essa carta se remete também aos dias de hoje. Como essa carta remete também aos dias de hoje? O propósito de ler toda a carta de Filemão e termos uma breve reflexão sobre os versículos foi para que, nesse momento, a gente possa fazer uma breve reflexão, e breve mesmo. Primeiro ponto de reflexão para nós, e só vou dizer os pontos, e você e Deus vai começar a se questionar por dentro, se isso realmente tem alguma coisa a ver com você. Primeiro ponto da reflexão. Isso não é um ponto a sermos confrontados, mas é um ponto a sermos conscientizados. Assim como Paulo intercedeu por Onésimo, isso se remete a uma analogia do que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Da mesma forma que Paulo intercedeu por Onésimo a Filemão, Jesus intercedeu por nós a Deus Pai, quando foi crucificado naquela cruz. Paulo ressalta outro ponto, segundo ponto. E aí sim é um ponto a sermos confrontados e não conscientizados. Onésimo se tornou servo fiel a Paulo. É isso que Paulo diz na carta. Que Onésimo foi e estava sendo um servo fiel a Paulo. E nós estamos sendo um servo fiel a Jesus? Primeiro ponto, para nos confrontarmos. E você e Deus responde, só você e Deus. Irmão, não você, mas nós, todos nós, estamos sendo servos fiéis para Jesus Cristo. Onésimo foi um escravo fugitivo, roubou o seu senhor e foi digno de ser chamado de servo fiel após se arrepender. Quantas vezes nós nos arrependemos? Será que nós temos que nos esforçar mais ainda para que Jesus tenha em nós, veja em nós, uma figura de servo fiel? Irmãos, o mais importante é que Jesus veja em nós a figura de servo fiel, e não que outras pessoas
nos vejam só como servo fiel, porque a gente pode muito bem querer se passar como servo fiel na frente de um ou outro irmão, mas longe da presença dos irmãos, no seu mundo normal lá fora. Jesus pode olhar para nós e dizer: esse é meu servo fiel. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Onésimo foi escravo de Filemão. Filemão era amigo de Paulo. Consequência: o mundo é pequeno demais. O mundo é pequeno demais. Às vezes a gente pensa que o que a gente faz de errado em um lugar não vai ser visto em outro. Irmãos, se vocês pegarem o mapa da época, de Colossos para Roma, não era um lugar perto, era longe. E mesmo com essa distância, Deus faz com que as coisas pareçam tão pequenas. O mundo não é grande demais, o mundo é pequeno demais. Ainda mais quando fazemos coisas erradas, nos escondemos. O mundo é pequeno demais. Aí Filemão está lá e conhece Paulo. Filemão não. Onésimo está lá e conhece Paulo. E Onésimo começa a confessar a Paulo a sua história de vida. E Paulo diz: rapaz, conheço o teu Senhor. O teu Senhor é meu amigo. E Paulo se envolve nessa história de uma tal forma que, acredito eu, que o desdobramento foi muito bom. Quarto ponto. Até quando vamos continuar a errar e ficar escondidos pela sujeira do pecado? Onésimo estava fugindo. Ele errou e estava fugindo. Até o ponto que ele conheceu a palavra de Deus por intermédio da vida de Paulo. E nós que já conhecemos a palavra de Deus. Até quando nós nos esconderemos daquilo que fazemos de errado? Ou seja, até quando vamos nos esconder debaixo do tapete pelos erros que nós fazemos? Qual é o momento de se arrepender? É já. Não existe momento para se arrepender, o momento é já. É hoje, é agora. Quinto ponto. Esse é um dos pontos mais importantes que eu considero na carta de Paulo. A importância de ter sabedoria em lidar com as palavras. Paulo, ele tinha uma sabedoria muito grande. Ele não só era eloquente, mas ele tinha toda uma diretriz de saber colocar as palavras no seu devido lugar. Ele sabia colocar as palavras certas no momento certo. Paulo poderia muito bem dizer: Filemão, o negócio é o seguinte, meu compadre. Onésimo está indo para aí, para a sua casa, e o negócio é o seguinte: se você maltratar ele, o bicho vai pegar para o seu lado depois, hein? Mas não. Paulo escreve uma carta muito amorosa, desde o seu início até o final dela. Acredito eu que Filemão, ao ler a carta, ficou muito constrangido pela sabedoria com que Paulo usou as palavras. Sexto ponto. Gostamos de pacificar ou de piorar as coisas? Gostamos de pacificar ou de piorar as situações?
Ou pior, será que semeamos paz ou semeamos discórdia? Irmão, isso é muito sério. Paulo, se fosse uma pessoa que não ligasse muito para a situação de Filemão e de Onésimo, ele poderia ficar neutro, ou poderia dizer a Onésimo: Onésimo, volta lá para Filemão, e eu vou escrever um bilhete qualquer aqui para Filemão, e tudo vai se acertar. Mesmo sabendo que aquilo não iria dar certo, ele faria com que o bicho pegasse. Mas não, ele procurou pacificar, melhorar a situação daquele irmão. Irmãos, nós temos que procurar pacificar situações adversas. Temos que procurar manter a concórdia e não a discórdia, a concordância. Último ponto. Se muitas vezes nos consideramos o cristão, abre aspas e fecha aspas. Será que somos realmente maduros e sensíveis ao Espírito Santo, a Jesus Cristo e a Deus Pai, para perdoarmos de forma calma e tranquila, sem realizar escândalos, alguém que pratica alguma ofensa contra nós? Essa carta de Paulo a Filemão nos remete àquela situação. Qual seria a nossa atitude ao ler essa carta no lugar de Filemão? Se nós fôssemos Filemão naquela época. Irmãos, é mais importante do que nós imaginamos procurarmos ser articulador do bem. Procurar manter a paz com Deus e com o nosso próximo, independente de ser irmão em Cristo ou de ser um amigo não cristão. É importante que a gente tenha consciência de estar sempre intercedendo pelos necessitados. É importante nós termos a consciência de que Jesus conta com a gente para sermos um bom servo. E o bom servo, o que é ser um bom servo? É concordar com tudo? Às vezes não. Às vezes o bom servo é questionar, mas sempre procurar o bem maior. E não ver coisas que de repente alguém vai ser prejudicado e ficarmos quietos. Mas questionar de forma que nós possamos levar a reflexão aquela pessoa a mudar a sua trajetória e a voltar e fazer aquilo que deve ser feito para o bem. Amém? Glória a Deus. Irmãos, eu quero também, antes de orar, finalizando a palavra, gostaria que a Laísa colocasse no projetor Laurentino, Denise e Gabriel. Durante a semana, irmão, orem por essa família. Eu estou fazendo um acompanhamento com essa família e eles estão passando um momento difícil. A oração dos irmãos, as orações dos irmãos, acredito que fará mover as águas nessa situação. Os prejudicados não serão somente o casal, mas também a criança. Então, nas suas orações, as MCAs de plantão, os jovens de plantão, todos os irmãos de plantão, gravem esse nome. É um nome até diferente, né? Laurentino. Mas orem por essa família.
Acredito que Deus vai fazer milagre nessa família e não vai deixar que a separação aconteça. Amém? Eu tenho fé em Deus que eles ainda virão aqui e contarão o testemunho. Né? Deus é poderoso para fazer. Vamos colocar de pé no nome de Jesus? E eu quero pedir para os irmãos, não só a reflexão que nós tivemos aqui ao final, mas em nome de Jesus. Assim como eu, vamos todos, ainda que nós não sejamos, mas vamos nos esforçar. Vamos procurar da melhor forma possível sermos servos fiéis, agradar a Deus, principalmente dentro da nossa casa, com os nossos familiares, com aquelas pessoas que temos convivência no nosso dia a dia. Vamos procurar ser exemplos, no nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, por este culto maravilhoso. Nós te agradecemos, Deus, porque essa carta, Senhor, escrita há 2000 anos atrás, pode nos fazer refletir nas situações atuais dos nossos dias a dia. Ó Deus, nessa noite eu te peço que nós possamos desenvolver a facilidade de perdoar as pessoas. Que nós possamos desenvolver, Senhor, a facilidade de amar, de ser misericordioso, de procurar fazer aquilo que realmente nós queremos fazer, e não de fazer aquilo por obrigação, mas fazer impulsionado pelo Teu Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo, Pai, se houver, Senhor, alguma situação com alguém aqui nessa noite, Deus, semelhante a Filemão e Onésimo, se alguém, Senhor, sofreu ofensa, ó Deus, de alguém, que possa perdoar. Ó Deus, e se tiver alguém que ofendeu outra pessoa, que possa pedir perdão. Porque eu, Senhor, eu acredito que o maior exemplo de humildade é reconhecer e assumir os nossos próprios erros. Então, Senhor, ajuda-nos a estar mais perto daquilo que o Senhor quer que nós sejamos.